Aleluia. Então, meus amados, abra sua Bíblia aí, Abacuque, capítulo 3, que nós vamos nos alegrar no Senhor, todavia me alegrarei. Amados, esse livro fala demais, demais. Volta e meia, vocês me veem pregando sobre Abacuque. Hoje eu comecei a ler Abacuque, eu comecei a chorar. Comecei a ler o livro de Abacuque, comecei a me derramar na presença do Senhor, porque ele é inspirador demais para mim. Vamos ficar de pé, irmãos, fazer a leitura. Abacuque, capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da força. Adiante dele a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã e a aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendes a terra com rios, os montes te viram e tremem, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas ao resplendor do relâmpago e da lança. Versículo 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a tua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas ou das corças e me fará andar sobre as muitas alturas. Amém. Meus queridos, essa palavra de Abacuque, na verdade, ela é uma palavra, um peso, né? Um peso, ou seja, uma visão que Deus trouxe ao profeta Abacuque. Em todo o livro, aqui você vai ver Deus falando com Abacuque. O livro todo ele se divide em 3 partes. Primeiramente, você vai encontrar Abacuque aqui, ele clamando a Deus, reclamando, né? Ele está questionando a Deus, porque Abacuque está intercedendo pelo povo e parece que Deus não está se importando, parece que nada está acontecendo. Será que isso é familiar para nós? Tem dia que parece que você está clamando, você está orando, o céu não se abre. Tem dia que você tenta resistir, você não sai a palavra. Tem dia que você tenta dar um passo para vir à igreja, você não consegue. Tem dia que você tenta sair da cama, você não consegue. Assim estava o profeta. Abacuque estava desanimado. Abacuque, irmãos, era uma pessoa que ele tinha um olhar espiritual atento. Como é que está o teu olhar hoje? Será que nós estamos preocupados com o que pode acontecer? Ai, Jesus vai voltar hoje. Ai, Jesus vai voltar amanhã. Nossa, olha como vai faltar alimento nas prateleiras. Olha, sabe, estão dizendo que vai haver um apagão. Irmãos, está havendo um monte de boato aí, que vai acontecer um monte de coisa. Mas o nosso olhar tem que estar voltado para as promessas de Deus. O nosso olhar tem que estar voltado para aquilo que Cristo nos prometeu. Tem que estar voltado. Abacuque estava antenado. Ele via o sofrimento do povo. Mas Abacuque percebeu também uma coisa. Que o povo estava sofrendo
Depois ele vai perceber isso. Era por causa de quê? Do pecado. A violência que imperava em todo lugar. Estava demais aquele ambiente de contenda, de briga, de gritaria, de roubo. E Abacuque chega para o Senhor e fala: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai ver isso e vai se calar? Se for assim, eu também vou me retirar. Eu também estou desanimado. É como se Abacuque dissesse isso: eu também estou desanimado, Senhor, porque eu vejo por todo lugar destruição, violência, que estão diante de mim, né? Há quem levante a contenda, o litígio, e por essa causa a lei está se afrouxando. A sentença nunca sai, parece que o ímpio sempre está ganhando, parece que o justo vive sempre em aflição, e o ímpio está prevalecendo contra nós. Era o clamor de Abacuque. Mas aí o Senhor vem, e o Senhor vai e responde para Abacuque, né? O Senhor dá uma resposta para Abacuque, e o Senhor vai dizer para ele: olha, Abacuque, você que pensa que eu não estou respondendo a tua oração, eu estou respondendo, só que não é como você quer. Eu não vou trazer paz sobre esse povo. Eu não vou trazer a alegria que esse povo está esperando, a prosperidade que esse povo está esperando. Eu vou trazer, sabe o que sobre eles? Uma nação veloz e furiosa. Eu vou trazer o castigo sobre eles. Eu vou trazer um povo tão carrasco, cujos cavalos são mais ligeiros do que o leopardo. No versículo 8 ele fala isso. E são mais perspicazes do que os lobos à tarde. E aí ele vai comparando que essa nação, que são os caldeus, que virá para destruir a nação de Israel, para punir o pecado, a falta de arrependimento do povo, Deus vai trazer com essa velocidade pessoas que têm um olhar como de águia, povo de rosto duro. Deus falou: eu vou punir essa nação. Meus amados, isso é uma palavra, isso é um peso para nós hoje, porque às vezes nós também estamos passando retaliações e dificuldades, mas nós temos que estar atento ao nosso meio, ao nosso redor. Será que nós estamos agradando o coração do Senhor, ou será que é porque há pecado também em nós? Será que tem coisas dentro de nós que está desagradando o Senhor? Será que a resposta do Senhor não será como essa que ele deu para Abacuque? Por que será que estamos sofrendo? Tem muitas perguntas. São muitas perguntas que nós devemos fazer. Nós estamos vivendo um tempo de esfriamento. Essa semana eu ouvi uma palavra do Senhor, que o Senhor falando assim: olha, porque tu, sacerdote, se esqueceste da minha palavra, todavia eu me esquecerei dos teus filhos. Essa palavra não é só para pastores não, irmãos. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra estremeceu o meu coração, porque o que eu mais oro é pelos meus filhos. O que eu mais oro é pela minha descendência. E o Senhor estava entristecido com o povo, porque falou: olha, porque vocês se esquecem de mim, porque vocês se esquecem da minha palavra, todavia eu também vou me esquecer dos filhos de vocês, porque vocês não têm prazer na minha palavra. Amado, identifique no seu coração. O Senhor me trouxe essa palavra hoje fortemente. Vamos identificar no nosso coração se nós estamos vigilantes a respeito da palavra, se nós estamos amando essa palavra, se nós estamos vindo à igreja de coração aberto, querendo ouvir a voz de Deus, ou se nós estamos vindo simplesmente para cumprir um protocolo. Porque é ótimo nós chegar aqui, ouvir palavras vitoriosas, dizer que Deus está respondendo, mas eu falo para você, amado, um dos pecados que eu tenho visto entre nós é desprezo pela palavra de Deus. Essa casa tem ensinado a palavra de Deus, tem ensinado nas terças-feiras, nas quartas-feiras. Essa casa tem incentivado o povo a orar, a buscar a presença de Deus, e o que você mais encontra é gemido. É gente que te encontra e diz que está fraco, é gente que está passando por batalhas. Sabe por que batalhas, irmãos? Oração, leitura da palavra. Hoje eu e a irmã Maria chegamos para orar, o Michael, nós três nos encontramos lá em cima para clamar em oração. Depois a Andréia chegou e a gente conversava sobre isso. Nós temos que abrir o olho para a nossa realidade. Às vezes a gente acha que pecado é só estar com ódio do outro, é falar mal, é matar, é odiar. Pecado é desprezar o que Deus está te dando hoje. Pecado é não se alegrar com o que Deus tem te dado hoje. É não reconhecer o favor de Deus na tua casa. É não reconhecer o favor de Deus na nossa vida. E foi isso que o Senhor me despertou essa semana para isso. Enquanto eu estava passando por dificuldades, eu
clamava ao Senhor, eu falava, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu rochedo, e sábado eu estarei lá para dar esse testemunho sim. Aleluia, meus amados. Em nome de Jesus. Fui lá no meu trabalho também, houve uma dificuldade, teve algumas mudanças, mas o Senhor já bradou. Quiseram mexer de lugar, me tirar de lugar. O Senhor falou assim, você vai voltar para onde você estava. Essa semana mesmo me deram a resposta. Não, errei, você vai estar lá. Amém, meus amados. Mas eu não recuei. Eu falei, eis-me aqui. Eu estou trabalhando, eu sou funcionário deste lugar, desta casa. Meu posicionamento de homem de Deus continuou. Mesmo em detrimento da minha saúde, que me prejudicou essa semana. Porém, eu estou de pé para a honra e glória do Senhor. E é isso, igreja, que nós precisamos ter. É esse posicionamento. Eu sei que você pode ter chegado aqui chateado, chateada. Você chegou aqui arrasado hoje pelas situações que você tem vivido. Eu sei que Satanás não tem dado trégua para vocês. Sabe por quê? Porque quando passa a batalha na mente dos pastores, é porque a igreja também está sofrendo. Nós somos um corpo, há um só espírito que se move entre nós. Mas essa mensagem que o Senhor manda para nós hoje, é mensagem de restauração. Mensagem não é para nos matar, é para dizer para nós que Ele é conosco, mas que nós devemos vigiar, porque se nós não vigiarmos e haver desprezo proposital pela palavra de Deus, todavia o que vem sobre nós, irmãos, é juízo. É juízo. O Senhor tem ministrado isso fortemente em meu coração hoje. Mas Ele tem, no meio de tudo isso, o Senhor tem sobre nós aqui palavra de bênção. Porque quando Ele fala que virá essa nação violenta aqui no capítulo 1, no versículo 11, Ele fala, então passarão como um vento, e pisarão e farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Então, o que é que Deus está falando para Abacuque? Eu vou trazer, eu vou punir o pecado do meu povo. A nação que virá vai se vangloriar, dizendo que foi o Deus deles que deu vitória. Mas essa nação pecaminosa, ela vai passar como um vento. Ela vai ser punida. Sabe o que eu quero dizer para você, amado? Satanás vem contra você e eu. Ele vem por um caminho, mas ele foge por 7. O inimigo, ele vem querendo trazer derrota na tua mente e na minha. Mas nós precisamos fechar essas brechas. Essa igreja, nós precisamos despertar para a oração. Uns orando pelos outros. O Senhor me falou claramente, pastor, sabe por que é que vocês estão passando tantas lutas? É porque a igreja não está orando. Irmãos, isso é uma denúncia do Espírito Santo. Nós não estamos orando. Nós não estamos se colocando no lugar do outro. Eu lembro que o corpo diaconal da igreja de onde eu vim, as mulheres cristãs em ação, quando se reunia, elas diziam, vamos orar uns pelos outros, que o inimigo está furioso. Vamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Não fique, amado, preocupado com a luta que vem sobre você, como se algo estranho estivesse acontecendo. O apóstolo Pedro já falou isso. Quando você mesmo no meio do caos, você é altruísta, quando você se importa com o outro, você pode ver que no meio do holocausto, quando os judeus foram derrotados, foram perseguidos, Deus favoreceu aqueles que estavam salvando vidas, pessoas que estavam preocupadas com os outros. Sabe o que é que o inimigo tem feito? Se preocupe só com você, não se preocupe com programação de igreja, não ore por ninguém. Para que ir para essas programações que tem na igreja? Nunca muda nada na tua vida. Satanás sopra isso direto, para você não vir para os cultos de Maria aos pés da cruz, que esse culto aqui foi declarado, irmãos, que aqui é para nós resistir ao diabo, porque a nossa família, ela vai permanecer aos pés da cruz. O inimigo, ele pode batalhar para tirar a tua família e a minha dos pés da cruz, mas não vai tirar. Pelo menos eu falo como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos a resistência, irmãos. Nós somos a resistência em nome de Jesus. O Senhor nos levantou para isso. E o Senhor continua falando com Abacuque sobre o que iria acontecer. Aqui no capítulo 2, Deus já vai falar o que vai acontecer com aquela nação. Ele vai falar os 5 ais que vai acontecer. Capítulo 2, versículo 6. Eu vou dar uma resumida, irmãos, pelo tempo, tá? Versículo 6.
Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas, né? Então ele está dizendo: ai dos desonestos e dos falsos. O Senhor está falando: Abacuque, eu vou trazer livramento, mas eu vou punir o meu povo, porque no meio do meu povo tem pessoas gananciosas que estão se importando só com eles mesmos, pessoas que não estão dando atenção para a minha voz, para aquilo que eu estou falando. E aqui ele está já pronunciando uma sentença contra a nação que virá contra o povo para punir. Então, amado, o Senhor até permite que nós sejamos massacrados um período da nossa vida, se nós não estivermos na posição, no pecado, mas todavia, se o seu povo, que se chama pelo meu nome, como diz a palavra, se humilhar, clamar a mim, eu ouvirei do céu e voltarei minha face para eles e responderei às suas orações, parafraseando o que o Senhor está dizendo: arrependimento, prostração, humilhação, é isso que o Senhor quer. Senhor, me perdoe pelo desprezo com tua palavra, me perdoe pelo desprezo aos cultos deste lugar, a liturgia que tem sido preparada para edificar a minha casa, eu tenho virado as costas. Cansaço físico não pode te impedir de estar aqui, querido. Cansaço físico não pode impedir o povo de Deus de orar. Cansaço é desculpa de Satanás para te jogar no sofá lá, mas eu duvido, por mais cansado que você esteja, se você não vai maratonar uma célula, uma série a noite inteira sentado no teu sofá. É comendo e assistindo série. É isso que Satanás quer, te tornar inativo, rir da tua cara e dizer: olha aí, eu derroto você, porque você não tem força contra mim. Realmente nós não temos. Mas o Deus de Israel a quem nós servimos, esse tem. E nós vamos perseverar, irmãos. Quando eu falo nós igreja do Senhor, vamos orar por nós, pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldade, para que nós possamos prevalecer até a vinda de Cristo. Nós não estamos aqui preocupados com prosperidade, né? Falando em prosperidade financeira, não. Prosperidade financeira é resultado, primeiramente, de uma prosperidade espiritual. É quando eu amo o Senhor, é quando eu me importo com as coisas de Deus, é quando eu dou prioridade às coisas de Deus, e o resto será acrescentado. A palavra de Deus fala: olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, mas todo dia elas são alimentadas. E por que é que nós estamos nos preocupando? Por que é que nós estamos nos preocupando, meus amados? E aí o Senhor continua falando os ais dele, versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar-se da mão do mal. Tomar cuidado, amado, com nossa vida, para que nós não venhamos cair nesse erro de se preocupar mais com coisas materiais, de adquirir coisas para nós e deixar de buscar o principal, acumular brasas vivas sobre a nossa cabeça. Amém? Aqui tem todo um contexto, irmãos, todo um contexto que o Senhor está dando. E aí o versículo 12 tem um outro ai: ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade sobre iniquidade. Versículo 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. E aí ele conclui: serás farto de vergonha em lugar de honra. Bebe tu também e sê como incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Que é um aviso do Senhor para nós, povo de Deus, não cair nesse erro de querer sair da presença de Deus e ser como ímpio. Porque Abacuque estava preocupado: o ímpio prospera, mas sua prosperidade não é reta. O ímpio está fazendo festa todos os dias, mas o seu coração não espera em mim. Amém, meus amados? E aí Abacuque no final aqui, capítulo 3, o último ai, né, que ele fala aqui, eu falei 4, o último está no versículo 19, ó. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo.
cale-se diante dele toda a terra. Então o Senhor está dizendo, cuidado com a idolatria também. Esse povo que vocês dizem que prospera são idólatras. Eles não creem em mim. Eles buscam refúgio em outros deuses. Amado, Deus termina essa mensagem, esse livro, com uma mensagem esperançosa para nós. Aqui, quando Abacuque começa a orar, Abacuque começa a louvar o Senhor, né? Aqui ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Ele está dizendo, tudo isso que o Senhor falou, essas sentenças, eu ouvi e temi. Mas aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque está orando assim: Senhor, dá livramento para nós. Então aviva o coração do povo, para que essas tragédias não venham sobre nós. Faz como o Senhor fez com o povo de Nínive, que estava tudo pronto para ser destruído, mas o Senhor mandou um profeta lá, e aquela cidade se arrependeu, até os animais se arrependeram. É a esperança dele ainda. Talvez seja a esperança de Abacuque, quando ele fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, da ira, na hora da ira, lembra-te da tua misericórdia. E aí Abacuque começa, né? Aqui é uma oração, depois ele vai tendo como que uma visão, e lembrando dos feitos do que Deus já fez. Parece que está sendo um resumo do que Deus fez. Quando ele fala que Deus veio do Temã e do santo monte de Parã, a sua glória cobriu o céu e a terra se encheu-se do seu louvor, o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, ali estava o esconderijo da força, adiante dele a peste. Aqui ele está lembrando de tudo aquilo que Deus já fez, a libertação do povo de Israel. Ele estava vislumbrando a vitória que Deus pode dar ao seu povo. E esse livro de Abacuque aqui, meus irmãos, ele é o que tem uma mensagem de esperança para nós, tão viva, porque o Senhor, ele fala para nós, aqui dentro deste livro, para que o justo, ele viverá da fé. E essa mensagem, ela resplandece lá na frente no Novo Testamento. Paulo vai citar em Gálatas, Romanos, Hebreus: o justo viverá da fé. Mesmo que venha calamidades, mesmo que venha destruição, Jeová é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. Então, quando nós chegar aqui, irmãos, vamos lembrar dos feitos de Deus. Quando você estiver abatido, abatida, que não vê, sabe, Senhor, eu não vejo razão para mim estar aqui, essa semana foi tão difícil, você vai lembrar dos feitos de Deus. Você vai começar a lembrar, começando do que está na Bíblia, quando o Senhor fez o mar se fender para aquela multidão passar, quando aquelas pragas do Egito ali caíram, e as pessoas ali ficaram estupefatas com o poder de Deus, com os milagres que Deus operou. Mas deixa eu te falar uma coisa, só não podemos nos impressionar com milagres, porque os milagres, eles são bons, eles chamam a atenção, mas nós devemos nos impressionar com o poder de Deus, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. É nessa palavra que você tem que crer, é essa palavra que nós temos que ler todos os dias, meditar nela todos os dias, amém? E aí, já finalizando aqui, o versículo 16 de Abacuque 3, o Senhor diz assim, ele fala assim, ele fala de todos os feitos do Senhor, e aí ele fala: ouvindo o Senhor, quando eu te ouvi, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que me destruirá. Amados, quando Abacuque ouviu tudo que o Senhor falou e todos os feitos do Senhor, sabe o que ele teve? As tripas dele ele sentia enjoo de tanta coisa que ele viu, coisas ruins e os milagres que Deus fez. Ele começou a temer. Sabe o que é temor? É você olhar para os perigos que te cercam e dizer: Deus, o teu povo passou por tudo isso e o teu povo resistiu. Por que é que eu estou reclamando? Por que é a minha aflição? Por que é que eu estou tão desesperado? E aí Abacuque termina dizendo:
descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Amém? Então, meus amados, ele termina, Abacuque vai terminar com essa nota de rodapé aqui, uma nota de fé para nós. Quando ele acaba de dizer isso, então eu vou descansar. Se o Senhor está comigo, eu vou descansar. É isso que o Senhor quer. Resumindo, o que o Senhor quer nessa noite é que você e eu descanse. Descanse. Nós estamos muito cansados, pensando nos nossos fardos, nas nossas dificuldades. Quando você descansa, você consegue se concentrar em Deus. Enquanto você está preocupado, Satanás ganha terreno na tua vida. Mas quando você descansa, as bênçãos do Senhor vêm sobre você, porque é descansado, a mente descansada, que você consegue orar, que você consegue agradecer, que você consegue dizer: Deus, olha quantas coisas boas o Senhor fez. Deus, olha que maravilha o Senhor já operou na minha vida até aqui. Então, meus amados, a mensagem do Senhor para nós é essa, né? Ainda que tudo não vá bem, ainda que haja perda, ainda que tudo esteja parecendo desmoronado, descanse no Senhor, se alegre nele. A sua força e a minha força vem do Senhor. Não adianta você parar de frequentar os cultos, ficar emburrado dentro de casa. Não adianta você ficar ligando para o irmão só para dizer que você não está bem. Talvez o irmão está pior do que você, às vezes não tem nenhuma palavra. Sabe o que é que adianta? É você lembrar que tem um Deus que é vivo. E que esse Deus está todo dia esperando uma audiência com você e comigo. E nós não temos tido esse posicionamento de chegar no nosso quarto e se posicionar. E dizer: chega, eu não quero mais essa opressão na minha vida. Eu não quero mais esse sono espiritual na minha vida. E clamar ao Senhor por socorro. Amém? Vamos lá no Salmo 32. Salmo 32 não, irmão, é 42. Tem uma conexão com isso aqui. Enquanto eu pregava, o Senhor me trazia esse salmo. Quando o salmista, né, a alma dele anelando ali, desejando para servir a Deus. Ele fala: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Olha aqui a esperança do salmista. E de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Amados, aqui é o salmista, a alma dele anelando por Deus, chorando, abatido, mas dizendo: por que é que está abatida a minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus, rocha firme. Espera em Deus, meu amado, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Amém? Vamos aplaudir essa palavra em nome de Jesus.